Fala galera, esse é o canal Versículo por Versículo e hoje nós vamos falar do capítulo 4 de Gênesis. É uma doideira essa grande família de Adão e Eva. É tio que casa com duas mulheres, é irmão que mata irmão, é homem que vive 1000 anos, parecendo a grande família, a família Buscapé, é uma doideira. Então vamos começar porque tem muita curiosidade e muita intertextualidade para a gente trazer aqui hoje nesse capítulo. Então vem comigo. Versículo 1. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Caim, ele não se chamava Ricardo, não se chamava Roberto e nem, sei lá, Kinderson. Ele se chamava Caim. E Caim na Bíblia significa homem que tenta prosperar sem Deus. Isso mesmo, homem que tenta prosperar sem Deus. Então você já consegue ver, você já consegue ter uma noção de como vai ser a história desse cara. Seguindo. Versículo 2. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Então agora, Eva teve um segundo filho, chamado Abel. O significado do nome de Abel é sopro divino. Até porque a vida dele foi um sopro. Mas eu vou falar para vocês daqui a pouco, porque... Enfim, vamos embora. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim pôs-se a cultivar o solo. Por que a Bíblia fala da profissão dos dois? Abel era pastor de ovelhas, ou seja, era uma profissão que dependia de Deus. Ele dependia de Deus para que suas ovelhas crescessem, para que suas ovelhas tivessem de comer, dependiam de que suas ovelhas fizessem isso, aquilo. Ao passo que Caim, não, ele já era um cara mais autossuficiente. Ele pensava assim, o que eu plantar aqui é o que eu vou colher. Se eu não plantar, eu não colho. Então é eu e a terra, e não tem nada eu com esse homem aqui não. Entende? Então vamos lá. Continuando. Aconteceu, tempos depois, que Caim apresentou ao Senhor seus frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Então, Abel fez um sacrifício, apresentou em sacrifício para Deus os seus cordeiros e a gordura. Galera, na época, cordeirinhos e gordura era a coisa mais valiosa. Mais valiosa. Gordura significava energia, estoque de energia. Você não passava fome. Então, gordura lá era como se fosse, sei lá, um caviar, um filé mignon, um negócio muito picanha, né, que o pessoal fala. Ao passo que, então só, Abel trouxe a melhor coisa e ofereceu a Deus tudo que ele tinha, a melhor coisa, o melhor pedaço. E Caim, ele, sei lá, mexeu assim na geladeira dele, viu umas frutas velhas que ele tinha lá, que tava estragando, pegou lá no freezer, vai ser essa aqui mesmo que eu vou entregar para aquele homem lá. Então chegou Abel com os cordeirinhos e Caim chegou com aquelas frutas velhas fedorentas dele. E aí segue na Bíblia, segue aí, ó. E o Senhor olhou para Abel e sua oferta, que era de cordeiros, mas não deu atenção a Caim com a sua oferta fedorenta e chulezenta. Então aconteceu que o Senhor, olhando a oferta de Abel e a oferta de Caim, ele olhou para Abel e falou, gordura, cordeiro, isso aqui é gostoso, rapaz. E Abel tava dando de coração, tipo, isso aqui é tudo que eu tenho, mais gostoso que eu tenho. E Caim chegou lá, aquelas coisas podres, aquelas batatas fedorentas, aqueles negócios estragados. O Senhor fez assim, cagar, moleque, cada aqui. E ficou só com Abel. Meu filho, Caim ficou pistola, Caim ficou louco. E aí virou caso de família esse negócio, virou uma bagunça. Segue o texto. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Então, no versículo 8, tem lá, Caim disse a seu irmão Abel, vamos ao campo. E não era para jogar bola, tá galera? Não era para jogar bola, mas não era mesmo para jogar bola. Mas quando estavam no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. É isso mesmo. Então tá aqui. Primeiro assassinato da Bíblia. Pode colocar. Primeiro assassinato da Bíblia. Caim mata seu irmão Abel. Pelo que? Por inveja, por ciúme. O Senhor olhou para Abel, mas não olhou para Caim. Então a inveja
foi maior e acabou matando, e acabou causando esse pecado em Caim. E aí, Caim volta para casa. E o Senhor pergunta a Caim, versículo 9: onde está o teu irmão, Abel? Cadê aquele carinha, gente boa que eu costumava comer cordeirinho e gordura? Então, percebam, por que na Bíblia está escrito aqui, cadê o seu irmão Abel? Você acha mesmo que o Senhor não sabia o que Caim tinha feito e que Abel estava morto? Você acha mesmo que Deus não sabia disso? Deus fez um papel daquele pai protetor que chega no filho e fala assim: ô Marcelinho, foi você que fez aquilo no meu carro, foi você que arranhou meu carro. Mesmo tendo certeza que foi o filho, o pai sempre pergunta. E por que o Senhor e o pai, os pais hoje em dia fazem isso? Por quê? O Senhor queria que Caim reconhecesse, confessasse e se arrependesse. Simples assim. Ele pensasse, confessasse e se arrependesse. Mas não, Caim, pelo contrário, assim que Deus perguntou para ele, ele falou: qual é, Senhor? Você está achando que você acha que eu sou segurança dele? Você acha que eu sou um carrapato? Você está achando o quê? Não sei desse cara não. E aí, o Senhor viu que o coração de Caim era um coração duro como pedra e que não sentia amargor, era um coração que não sentia arrependimento nenhum de que tinha feito. Então, o Senhor fez o seguinte, segue na Bíblia. Versículo 11. Por isso, agora serás amaldiçoado pelo próprio solo que engoliu o sangue do teu irmão que tu derramaste. Versículo 12. Quando cultivares o solo, ele te negará seus frutos, e tu virás a ser um fugitivo vagueando sobre a terra. Fugitivo vagueando sobre a terra. Era um nômade, era um mendigo. Deus falou assim para Caim: agora você vai ser um mendigo. Agora você vai ser um nômade, você não vai ter terra para plantar, você não vai ter família para te sustentar, você não vai ter pai, mãe, irmão, você vai ser um mendigo, um solitário nesse mundo, vagueador, um vagabundo. Simples assim, foi o que Deus disse para Caim. Amaldiçoou mesmo, na lata. E aí Caim faz o seguinte, Caim disse a Deus, versículo 14: se hoje me expulsas desse chão, devo esconder-me de ti, quando estiver fugindo e vagueando pela terra. Quem me encontrar vai me matar. Assim como hoje, naquela época, os mendigos, os nômades também sofriam. Isso mesmo, assim como hoje os mendigos são mortos por pura violência, naquela época também. Caim aqui, ele estava com medo de ser morto. Porque, sendo nômade, você não tem uma terra própria. Você estava na pior condição de ser humano. Você era um mendigo, não tinha nada, era o pó do pó do pó do pó do pó. Isso significa que ele corria um risco de vida. Então ele ficou com medo e falou: pô, Senhor, qual é? Eu vou entrar em umas terras aí e os caras vão me matar. E ele ficou com medo. E aí volta. O Senhor, como ato de misericórdia, fez o seguinte. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: se matarem Caim, ele será vingado 7 vezes. 7 vezes, não é 6 nem 8. O Senhor pôs então um sinal em Caim para que ninguém, ao encontrá-lo, o matasse. Isso daqui que aconteceu, que eu acabei de ler, foi o seguinte. 2 coisas. O Senhor é justo, mas ele também é misericordioso. Ele faz carinho na sua cabeça, mas ele também vai te dar tapa se precisar. E foi isso que ele fez. Ele amaldiçoou, mas também ele teve misericórdia. Fez um sinal na cabeça de Caim e falou: olha, é o seguinte, ninguém vai te matar, pode ficar de boa, porque você é meu filho, arteiro, mas é meu filho. E se alguém te matar, essa pessoa sofrerá uma vingança 7 vezes pior. Continuando. Versículo 16. Caim afastou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, a leste
do Éden. Galera, a leste do Éden. Não foi a norte, não foi a sul, não foi a oeste, foi a leste. E o que isso significa? Vamos começar com intertextualidades da Bíblia. Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim, eles foram para oriente, eles foram para leste. Os descendentes de Noé, assim que eles saíram da arca, eles foram para onde? Eles foram para o oriente, eles foram para leste. E lá construíram a Torre de Babel. Ló, quando ele briga com Abraão, ele vai para onde? Ele vai para leste. E o que ele encontra no leste? Sodoma e Gomorra. Agora, o que aconteceu? Caim, ele foi para o leste. E lá ele construiu uma cidade com o nome do filho. O que eu quero dizer é, o leste na Bíblia significa separação. Significa distanciamento com Deus. Show de bola? Viu leste, viu oriente, é separação, tá? Continuando, versículo 18. Enoque foi pai de Irade, Irade governou Maviael. Maviael gerou Matusalém e Matusalém gerou Lameque. Matusalém, eu quero focar nesse nome. Matusalém tem duas coisas interessantes. Foi uma pessoa que teve 969 anos. Isso mesmo, 969 anos. O cara é milenar, basicamente. E o nome Matusalém na Bíblia significa assim que morrer, o juízo virá. E não por coincidência, não é por coincidência, assim que ele morreu, aconteceu o dilúvio. Ele morreu, o dilúvio veio e acabou com todo mundo, veio o juízo final. Tá? E esse Matusalém teve um filho chamado Lameque. Esse cara era bravíssimo. Lameque é o cara que teve duas mulheres. Esse cara é um garanhão. Continuando. Lameque casou-se com duas mulheres. Esse é o versículo 19. Aqui, o que eu quero dizer uma coisa. Um rapaz teve duas mulheres. O que isso significa? Não é porque ele apenas era um garanhão e gostava de mulheres. Mas uma coisa, que assim, o pecado já estava tão alastrado, o pecado já estava em tanta expansão, que as pessoas começaram a perder noção das coisas. Um matava o outro, um casava com duas mulheres, um esbarrava e o outro já vinha e matava, acontecia um negócio gigantesco. O pecado já estava se alastrando, a sociedade já não se sustentava mais. Era uma violência perdida, era uma cidade violenta demais, era uma perdição só, era uma bagunça. Continuando. O nome de seu irmão, versículo 21, tá? Versículo 21. Pega aí. O nome de seu irmão era Jubal, antepassado de todos os tocadores de cítara e flauta. O que isso quer dizer? Jubal, cítara e flauta. Quer dizer que a sociedade, ela ia evoluindo cientificamente. As pessoas começaram a aprender sobre música, começaram a aprender sobre notas musicais, começaram a aprender que se soprar aqui sai um som ali, começaram a aprender a pastorear, começaram a aprender a lavrar a terra, começaram a aprender a fazer várias coisas. Então a tecnologia estava em ascensão, mas como é que eu posso dizer? Quanto mais tecnologia se tinha, menos as pessoas se aproximavam de Deus. Quanto mais uma sociedade era tecnológica, mais distante essa sociedade era de Deus. Então é isso que significa. Tanto que no versículo seguinte fala, Sela, que era uma das mulheres de Lameque, teve um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de instrumentos de bronze e ferro. Então, pessoal, eles estavam começando a ter conhecimento sobre metalurgia, conhecimentos de mexer com ferro, mexer com bronze, mexer com isso, com aquilo. Então já estava uma sociedade avançada já, tá? Mas é aquilo, quanto mais avançada eles estavam, mais eles iam se perdendo, mais a sociedade ia ficando violenta. E isso não é só daqueles tempos, não, é de hoje também. Os carros elétricos, celulares que fazem tudo na palma da mão. E mesmo assim, com toda essa tecnologia, o mundo está cada dia pior. Continuando, versículo 23. Lameque disse às suas mulheres, as duas mulheres, Ada e Sela, ouvi minha voz.
Mulheres de Lameque, escutai o que eu digo. Matei um homem por uma ferida e um jovem por causa de um arranhão. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será 77 vezes. O que ele quis dizer? Uma pessoa esbarrou em Lameque. O que Lameque vai fazer? Vai enfiar uma espada no pescoço da pessoa, vai degolar a pessoa, vai rodar a cabeça dela e vai jogar lá para os cachorros. Vai jogar lá para as capivaras brincar de futebol. Significava que, repetindo, a violência estava à solta. Era uma sociedade insustentável, uma sociedade em que o pecado se devastou de uma forma muito grande. A mesma pessoa que era casada com 2 mulheres era a mesma pessoa que matava milhões. Era uma pessoa muito violenta, tá? E no meio de toda essa bagunça, há uma esperança. E ela vem agora. Versículo 25. Adão uniu-se de novo à sua mulher. Ela deu à luz a um filho, a quem chamou de Sete. 7. Não é 6, não é 8, é 7. 7 na Bíblia significa completude e perfeição. Perdoar 70 vezes 7. Lameque acabou de falar 77 vezes. 7 dias que Noé esperou até sair da arca. Os 7 dons do Espírito. O número 7 é um número de completude e perfeição. Tá? E esse filho 7, ele veio para substituir Abel. Abel, que era um homem de Deus, um homem que confiava em Deus, que dependia de Deus, foi morto. Foi morto por Caim, que era um cara mau, um cara violento, um cara amargurado. Assim que Abel morre, vem Sete. O Senhor deu essa nova oportunidade, porque a geração de Sete é a geração dos primeiros adoradores, a geração das pessoas que vão adorar a Deus, que vão depender de Deus, que vão orar, que vão agradecer, que vão estar ali. Ao passo que a geração de Caim é a geração que tá nem aí para Deus, tá fazendo bagunça o tempo todo, tá nem aí para Deus. Então na Bíblia já começa o bem e o mal aí, tá? Bom, o que nós podemos aprender com esse capítulo 4 da Bíblia? Bom, tivemos o primeiro assassinato. Outra coisa, o Senhor é justo, mas Ele também é misericordioso. Ele vai te dar uns tapas, Ele vai te dar um tabefe para você aprender, mas Ele também vai passar a mão na sua cabeça. Outra coisa muito interessante, já era lá da época de Adão e Eva, a sociedade se corrompia cada dia mais. Cada ano que se passava, a sociedade se corrompia mais. E ao passo que a sociedade se corrompia, a tecnologia também ia melhorando, as coisas ficavam mais explicáveis, a ciência aumentava, eles tinham mais conhecimento sobre a coisa, mas ao mesmo tempo eles se afastavam de Deus a cada dia mais. Eles cresciam sua inteligência, a sua autossuficiência, mas eles se afastavam de Deus. Eles não queriam a presença de Deus. E hoje é a mesma coisa. Mesma coisa. Tecnologia, inteligência artificial, carro elétrico, moto elétrica, níveis de suicídio, níveis de assassinato, níveis de roubo, assalto, mortes, tudo elevado. Não é de hoje que a sociedade é assim. É lá atrás. Tá? Bom, esses são os ensinamentos do capítulo 4 de hoje. É um capítulo difícil. É uma família bagunçada. Não é só a sua família que é bagunçada não, a de Adão também era, viu? Não se preocupe com isso. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem. E enfim, no próximo vídeo tem mais. Até!